É um imenso prazer para mim estar junto com irmãos, alguns já conhecidos levemente e outros totalmente desconhecidos por mim, sabendo que aqui temos um antigozo do céu. Daqui uns tempos, não vai demorar muito para mim, mas os irmãos mais jovens vai demorar talvez um pouco mais, se Cristo não voltar, para nós encontrarmos de novo. Mas será um prazer imenso conhecer a história dos irmãos. E eu creio que a eternidade vai ser fascinante por causa disso. Quando eu tenho o privilégio de falar num casamento, trazer alguma mensagem, normalmente eu escolho Efésios capítulo 5, versículos 22 até o fim, como base bíblico. Mas também gosto de ler um texto que surgiu num livro da BU há mais de 20 anos atrás, de Walter Trobisch, missionário na África, e que foi muito usado por Deus nesse mesmo ministério que o pastor Gilson e Elizabeth têm se empenhado. Eu vou ler esta lenda, que talvez a maioria dos irmãos nunca ouviram, como nossa palavra introdutória. A lenda vem da Índia e pode mostrar, de fato, por que existe divórcios. A lenda reza mais ou menos assim: quando acabou de criar o homem, o Criador reparou que tinha esgotado os elementos concretos. Nada mais havia de sólido ou duro para criar a mulher. Depois de pensar muito tempo, o Criador tomou a redondeza da lua, a flexibilidade da trepadeira e farfalhar de grama, a finura da cana, desabrochar das flores, a leveza das folhas, a serenidade dos raios do sol, as lágrimas das nuvens, a instabilidade do vento, a timidez de um coelho, a vaidade de um pavão e a dureza de um diamante, a doçura do mel, a crueldade de um tigre, crepitar do trigo e o frio da neve, a tagarelice de um papagaio, cantar de um roxinol, a astúcia de uma raposa, a fidelidade de uma leoa. Misturando todos esses elementos não sólidos, o Criador fez a mulher e a deu ao homem. Depois de uma semana, o homem voltou e disse: a criatura que me deste faz a minha vida infeliz. Ela fala sem cessar, atormenta-me de tal maneira que não tenho descanso. Ela insiste em que eu lhe dê atenção o dia inteiro, e assim as minhas horas são desperdiçadas. Chora por qualquer motivo e leva uma vida ociosa. Vim devolvê-la porque não posso viver com ela. O Criador disse: está bem, tomou-a de volta. Depois de uma semana, o homem voltou ao Criador e disse: Senhor, a minha vida é tão vazia desde que trouxe aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela, como ela dançava e cantava, como ela olhava, como conversava comigo, e depois se achegava a mim. Ela era agradável a se ver e acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, me dá ela de volta. O Criador disse: está bem, devolveu-a. Mas 3 dias depois o homem voltou e disse: Senhor, eu não posso explicar, mas depois de toda a minha experiência com essa criatura, cheguei à conclusão que ela me causa mais problemas do que prazer. Peço, toma de volta. Não posso viver com ela. E o Criador respondeu: mas também não pode viver sem ela. E virou as costas e continuou o seu trabalho. O homem desesperado disse: como é que eu vou fazer? Não consigo viver com ela e não consigo viver sem ela. Mas, irmãos, aquela pequena história mostra o desafio que o casamento traz para todo mundo. Desafio maior para alguns e menor para outros, dependendo muito da formatura, da personalidade e como se encaixa. Depende, obviamente, da expectativa também de todos. Aquele livro que trata de um casamento imperfeito, que aliás é o único tipo de casamento que existe na Terra, ainda que tem alguns que falam como se fosse casamento perfeito.
O Sheldon Vanauken escreveu sobre seu casamento depois de mais de 20 anos, se não me engano, 20 anos após a morte de sua esposa, repentina, ainda muito jovem, que ele lembrava todo dia que eles passaram juntos. Ele podia relembrar. Foi um casamento de tal natureza, de tão forte entrosamento, amor, que ele concluiu que Deus tinha levado a sua esposa porque ele a amava demais. Talvez ninguém aqui perdeu a esposa por esse motivo ainda. E esse livro chamado Misericórdia Dura, Severa, misericórdia que a gente não queria, né? Mas era uma misericórdia tirar essa mulher da vida dele, justamente porque ela tomou o lugar de Deus na sua vida. Portanto, entre aqueles extremos de amar aquele cônjuge demais e amar menos de que a Bíblia manda amar, é que entra nosso assunto de hoje. Assunto chamado divórcio. Eu nem gosto da palavra, e se o pastor Gilson me tivesse dado o privilégio de escolher o meu assunto, eu ficaria tão longe desse assunto como a gente fica do inferno. É um assunto que não me agrada nem um pouco. E todos os assuntos envolvidos no divórcio são todos que me desagradam. E com certeza os irmãos também. Não tem ninguém aqui que está pensando em divórcio, espero que não. Seriamente. E que nós tratamos do assunto tal como a gente tem que tratar do assunto chamado inferno. É uma espécie de castigo que Deus permite que assole a vida daqueles que não tomam suficientemente a sério a sua palavra. Os irmãos sabem que não tomar a sério a palavra significa pecado e rebeldia. E, portanto, é um assunto que trata daquela área que nós tanto desgostamos. Como qualquer pessoa que vá para Londres, como eu fui uma vez, e vi aquele museu de instrumentos de tortura, daquelas épocas quando se torturava as pessoas, que criam diferentemente da Igreja Católica. Tem mais outro museu, debaixo de um dos catedrais de Lima, Peru. A gente vê o que significa divórcio. Significa uma espécie de tortura. E pelo menos para uma pessoa ou para as duas pessoas. Porque envolve romper laços que a Bíblia chama de uma só carne. E havia aqueles instrumentos, nem sei qual seria o nome em português e inglês, é chamado the rack, em que a gente amarrava os braços num ponto, 2 pontos, e as pernas em outro ponto, enquanto se fazia rodar aquela roda enorme, né? Mais de 2 metros, vai retirando os braços do tronco e as pernas também do tronco. Os irmãos podem imaginar o sofrimento. Se a Bíblia está correta, e o Criador chama isto em Gênesis capítulo 2, de que 2 pessoas que se casam formam uma só carne. Então, retirar uma peça de carne de outra peça, como se fazia naquela roda, é o que espiritualmente, emocionalmente está envolvido em divórcios. É romper relacionamentos que Deus juntou numa só carne. No Antigo Testamento, nós temos que começar por aí, nós descobrimos que o casamento, em primeiro lugar, é um caso de família. No período mais antigo da congregação cristã, ela se entendia como uma família espiritual. E a vida e preocupação de cada membro da congregação foram de interesse íntimo para o corpo todo.
Dr. Roberto, da Austrália, escreveu seu livro sobre figura da igreja que mais aproxima a própria realidade. Os irmãos sabem que a Bíblia tem muitas metáforas para descrever a igreja de Cristo. Mas a metáfora que mais aproxima a própria realidade da igreja, tal como ela é apresentada na Bíblia, é de família. Portanto, tirar um membro da família, entregar para Satanás, como Paulo manda, 1 Coríntios capítulo 5, tem algo a ver com aquilo que nós estamos tratando aqui, divórcio. Família cria relacionamentos de mutualidade, de cuidado mutual, de cuidado de amor, de sentir-se bem, acolhido, seguro. Em qualquer emergência, eu tenho pais, tenho filhos, tenho irmãos que me vêm acolher, de modo que não vou morrer de fome ou de frio, como quem não tem família. Eu fico impressionado com aquilo que a igreja primitiva, homem como Clemente de Roma, escreve na sua carta. Escreveu a carta para os Coríntios, tal como Paulo também escreveu. Sabe o que ele disse? Muitos de nós se entregam à prisão para tomar o lugar de um irmão preso, para que ele possa voltar para a sua família, porque naquela época prisões ocorreram simplesmente por ser cristão. Qualquer denúncia de ser cristão, você podia ser preso. Muitos de nós se vendem para escravatura. Escravatura era mais ou menos o normal naquela época, em que mais de 50% da população era escrava. Se nós tivéssemos aqui uma reunião na igreja primitiva, nós teríamos pelo menos essa parte toda aqui seria escrava. Esse aqui são pessoas livres. Muitos de nós se vendem com a intenção de ganhar um dinheirinho, R$500 talvez, R$1.000, para comprar a liberdade em outro irmão, que ele possa ministrar, ou servir, ou viajar, e fazer o que Deus lhe deu como dom. Eu não conheço igreja em que isso acontece hoje, nada nem semelhante. E essa falta de compromisso na própria igreja mostra como nós temos a falta de compromisso e relacionamentos mais seguros dentro da própria família. Então, tudo que estaremos conversando, falando, tratando, se relacionando com um contexto bem maior. Estamos vivendo num momento de grande liberdade, em contraste com épocas em que havia tortura, em que havia absoluta necessidade de todo mundo pensar a mesma coisa. Se você não pensa a mesma coisa, você vai ser queimado numa estaca, como John Huss, que só levantou a voz em crítica sobre algumas doutrinas da Igreja Católica. É quase impossível nós imaginarmos uma época como essa. Nós temos nossa liberdade total. Eu penso o que eu penso, você pensa o que quiser. Isso, então, cria também uma desagregação em termos de responsabilidade familiar. Prepara o terreno para o divórcio. Prepara o terreno para nós olharmos para uma novela no Rede Globo e pensar que aquilo que está acontecendo naquela novela é normal. E nada de pecado que leva gente ao inferno. Portanto, estes conceitos de liberdade, principalmente liberdade, eu faço e eu quero fazer, eu sou um indivíduo que tem direitos, que antigamente ninguém tinha direitos, a não ser o chefão lá em cima, né? O Papa e o rei. Eles que tinham direito de fazer o que eles queriam, mas todo o resto do mundo forçosamente seguir certas regras na vida. E os irmãos sabem que este livro
que nós dizemos que nós cremos e nós submetemos, temos atitudes em relação ao divórcio que estão sendo completamente burlados hoje. Como se este livro não importasse nem um pouco na vida e que nossa liberdade também estende a fazer com que a Bíblia se torne uma opção. Eu tenho dito que a placa em cima das cavernas flamejantes do inferno vai rezar mais ou menos o seguinte: eu fiz o que eu queria, como e quando eu queria. Só isso. A Bíblia não fala de liberdade, a não ser a liberdade de ser escravo de Cristo. E as regras de nossa escravatura a Cristo, que tomou cativo o cativeiro, Efésios 4:8, é de nós termos a mesma atitude para com este livro que Martinho Lutero. Martinho Lutero teve a opção de salvar sua vida quando todo o império, chamado Novo Império Romano, Carlos V, e toda a força da Igreja Católica caiu em cima dele, em Worms, e disse para ele: aqui estão suas heresias, verdades bíblicas. Você pode retrair, assinar um documento de retração, como outros já tinham feito, e você vai salvar a sua vida. Se não, você é pessoa que, qualquer pessoa que quiser, mata sem qualquer problema. Lutero disse: me dá 24 horas para pensar e orar. Ele foi para seu quartinho para orar e dizer: Senhor, Tu sabes o que eles querem. Tu sabes por que eles querem forçar-me a retrair. Eu não estou citando oração, gostaria de poder citar uma oração muito comovente. Mas, Senhor, como que eu posso negar a Tua palavra? Naquele lugar que eu já visitei uma vez, lá na Alemanha, chamado Worms, no dia seguinte ele disse: se não há ninguém que me possa mostrar que eu esteja errado na minha compreensão do texto sagrado, eu não posso retrair a minha posição. Amados irmãos, quando alguém disse: Martinho, estou muito feliz que você está firme na palavra de Deus, ele diz: não, eu não estou firme na palavra, eu estou firme debaixo da palavra. E na medida que a Bíblia se torna opcional para nós, não vai adiantar muito o trabalho do Oikos, nem de congresso como este, porque afinal das contas, não é porque nós somos ignorantes do que a Bíblia ensina que existe divórcio. É por causa de uma ideia de que Deus não importa muito com essa decisão de abandonar a esposa ou marido. Não importa muito. Vamos lá para frente. O casamento vem ou tem a finalidade de escapar à solidão e também multiplicar vidas piedosas para glorificar Deus. A ideia bíblica é que duas pessoas juntas podem viver mais consagradamente do que uma pessoa. Naturalmente, se as duas pessoas estejam comprometidas com Deus e sua palavra. E como nós estivemos comentando apenas alguns segundos atrás, antes de começar aqui,
que a finalidade da minha esposa é ser pastora de mim. Essa mulher chamada Patrícia, já há 45 anos, ela perdeu o medo de dizer o que ela pensa a meu respeito. Isso é ótimo. Isso é ótimo. É humilhante, claro, mas não há ninguém mais que vai falar. Todo mundo vai falar como o pastor Gilson. Ele é importante, ele faz isso e aquilo e outro. Só no juízo final que os irmãos vão conhecer quem é Russell Shedd. Vão passar o vídeo da minha vida. Vai ver tanto pecado, tanta coisa ruim. Meus irmãos, esposa é uma bênção. Especialmente se você, meu irmão, tem tempo e interesse de orar com ela e ela com você. Se você tem tempo de ler a palavra junto. Porque um estudo Sorokin, um sociólogo da Universidade de Harvard, muitos anos atrás já, disse que ele descobriu que pessoas que frequentam a igreja lá nos Estados Unidos, regularmente, só tem um divórcio em 400 casamentos. Mas se um casal ora juntos, regularmente, lê a palavra juntos, um divórcio em 1015 casamentos. 1000 casamentos e um divórcio. E a razão é muito simples. Ninguém vai ler esse livro juntos e orar juntos que não tome esse livro a sério. Isso é óbvio. Senão vai estar lendo caras. Vai estar lendo talvez alguma revista pornográfica, talvez até Playboy. E longe de ter aquela pressão divina sobre a sua vida, de se manter esse casamento no padrão bíblico, a gente tem essa pressão mundana de separação. Quando Deus diz que não é bom para o homem ficar só, os irmãos entendem por que ele falou isso. O casamento revela a natureza e relacionamentos entre os membros da Trindade. 1 Coríntios 11. O pai ama o filho e o filho ama o pai. O pai glorifica o filho glorifica o pai. Deus tem uma predileção, um apreço muito grande pelo número 2. Não há nenhum texto que eu conheço que diz que Deus ama o Espírito Santo. Pode ser que ele ame o Espírito Santo, ame o outro, mas entre pai e filho há um relacionamento muito estreito, que a gente vê especialmente na oração dominical de Jesus, lá em Getsemane, capítulo 17 de João. Quando, portanto, ele cria homem e mulher, ele cria para refletir esse relacionamento de duas pessoas. E Dr. James Houston acha que muito mal tem sido feito na história da igreja, em tentar entender que a imagem de Deus no homem são certas capacidades que o homem tem. Inteligência, consciência do certo e do errado, todas são qualidades que Deus tem e nós temos. Não dizer, isso não é o que significa a imagem de Deus em nós. A imagem de Deus em nós é o relacionamento entre duas pessoas ou mais. Claro que o relacionamento mais próximo é o relacionamento marido e mulher. Portanto, quando 1 Coríntios diz que a igreja é a noiva que Paulo oferece a seu noivo em espécie de casamento, e que tem que ser uma noiva pura, uma noiva sem desvios de amores para os ídolos ou para outras coisas, já que podemos só servir um mestre, nós podemos entender este relacionamento em termos de casamento, marido e mulher. O casamento revela o relacionamento que Deus tem com o seu povo. Jeremias, capítulo 2, capítulo 3,
E quantos outros textos, Oseias, que fala sobre este relacionamento com o seu povo, Ezequiel 16, 18, Efésios 5, Apocalipse 21, 22, que tratam ainda mais daquela mulher que senta no dragão, mas a mulher ataviada, também chamada Nova Jerusalém, que não é outra coisa senão o povo de Deus, nesse relacionamento de marido e mulher, noivo e noiva. Coloquei aqui algumas estatísticas que eu peguei, trajeto do divórcio e como esta libertação que acompanha a divulgação da mídia. Eu acho que há um paralelo muito grande entre o número de divórcios, televisão, revistas, e o aumento de divulgação chamado a mídia. Uma palavra muito apta, muito bem escolhida para dizer que entre o mundo e a igreja tem um intermediário, que é a mídia, que está passando para nós ideias, pensamentos, valores, moralidade, conceitos que de outro modo nós não teríamos. Eu nasci num lar missionário. Meus pais saíram de suas casas rurais, mãe de Carolina do Norte, meu pai de Massachusetts, foram para o Instituto de Moody, que confirmou aquilo que eles criam, deu mais subsídios. Eles foram para o campo missionário na Bolívia, em 1923 ou 2. Eu não lembro exatamente que data eles chegaram lá. Quando eles chegaram lá, eles perderam contato com a mídia, que a mídia já estava começando a surgir. Eu lembro mais ou menos a primeira vez que eu vi um rádio, não televisão, rádio. Que maravilha, era durante a Guerra Mundial, lá para as idas de 1942, por aí, lá na Bolívia, um daqueles rádios antigos que alguns mais velhos aqui lembram, e estava falando sobre aquela guerra. Era muito importante saber o que estava acontecendo na guerra, porque influenciava tudo que estava acontecendo no mundo inteiro. Tal como todo mundo está no Brasil, está preocupado com o presidente Bush atacar Iraque, ainda que o Brasil não tem nada a ver com Iraque, nem com o presidente Bush, mas todo mundo está preocupado. Por quê? Porque somos um mundo globalizado. Quando meus pais terminaram seu ministério, 45 anos depois, minha mãe falecida em 59, meu pai voltou para a América em 68, 45 anos depois, a gente percebe que ele não foi quase nem um pouco influenciado pela mídia. Minha mãe, por exemplo, ficava horrorizada quando ela viu que a minha noiva, a Patrícia, usava batom. Que coisa! Ela achou um dos pecados que levaria a gente direto para o inferno. E quem é que pensa isso mais? Hollywood é o próprio demônio encarnado. Televisão, se tivesse existido, que não existia, teria sido exatamente trazer o demônio voluntariamente para a sua casa. Portanto, muito do que está acontecendo no nosso mundo hoje, nosso meio, se explica por este fator mundanizante, modernizante, em que aquilo que está acontecendo aí fora vem para dentro da casa. E não somente que vem dentro da casa, vem para nossos filhinhos. A influência que eu ganhei, que meus irmãos ganharam, foi exatamente que esse mundo é ruim. E você deve ter o mesmo cuidado que você tem com veneno. Como aquela criança muito rebelde, não fazia nada que a mãe mandava, estava no consultório médico, criança foi entrando, procurando qualquer coisa, de repente eu vi vidros lá dentro do laboratório do médico, que ele fazia manipulação. De repente a mãe disse: doutor, o senhor não importa que meu filho esteja lá? Não tem importância nenhuma. Quando ele pegar o veneno,
não vai ter mais problema não. Qual é a mãe que olha para aquela caixa preta, cinzenta, na sua casa como veneno? Senhora, quando ele pegar o veneno, não vai ter mais problema não. Qual é a mãe aqui que está preocupada com o casamento do seu filho ou sua filha? Quando o divórcio seria a coisa mais comum, tal como essas estatísticas mostram. Apenas durante aquela época da mídia vai aumentando em porcentagens galopantes, em que a mídia vai passando para a cabeça de todo mundo que não é tão ruim assim não. Eu lembro uma historiazinha da minha própria experiência em São Luís de Maranhão. Eu estive sendo hospedado esperando um voo para voltar para São Paulo. Sábado de manhã, mais ou menos nesse horário. E a dona Dana era a esposa, mãe de 2 crianças, talvez 7, 5 anos. Mamãe, podemos ligar a televisão? Agora vocês sabem que tem 1 hora só por semana, né? Vocês lembram disso? Sim, mamãe. Vocês querem gastar sua hora agora? Queremos, mamãe. Tudo bem. Então ela para de limpar a casa, senta com essas crianças, ligam um desenho qualquer. Por que a mãe tem que parar o que ela faz? Porque ele sabe que vai passar um pouco de veneno. Daí ela vai tentar separar na cabeça dessa criança, que não pode ser isolado da mídia, do veneno que essa criança vai saborear naquela manhã. Pais e mães que não têm esse cuidado, naturalmente, têm razões para lamentar depois. Falta de cuidado da criança que brinca no laboratório do médico. Quando ele pegar, cifrasse veneno, não vai ter problema mais, não. Veja essas estatísticas. Na outra América, teria coisa semelhante aqui no Brasil, em termos de crescimento, né? 395 mil divórcios. Em 1965, apenas 6 anos depois, já temos quase 84 mil mais. E aí, 12 anos, já temos o dobro. 1 milhão de divórcios. Apenas 2 anos depois, já dobra de novo. 1.800.000 divórcios. 1981, quando a mídia está entrando firme na América, havia 11 milhões de crianças menores de 18 anos cujos pais são divorciados. E mais 1 milhão por ano que sofrerão dissolução de suas famílias. Até 45% de todas as crianças nascidas no ano viverão com apenas um dos seus pais antes de chegar aos 18 anos. Meu filho, que leciona numa escola americana lá perto de Denver, Colorado, a coisa que mais atribula seu coração é essa confusão de crianças que não têm pais, que são realmente seus pais, portanto não tem aquele amor familiar. E não tendo amor, não tem cuidado com que a criança realmente desenvolva a sua personalidade, que aprenda. E ele tentando ensinar, e as crianças não querem aproveitar. Como ele fica aflito com esse problema. Em 1960, Billy Graham disse que um divórcio realizaria em 4.000 casamentos. Eu não sei de onde ele pegou essas informações. A razão disso é que em certas áreas da América são muito mais conservadores do que outras. Já nos anos 50, o divórcio já era coisa muito comum na Califórnia, mas não era de maneira nenhuma comum no suleste, Texas até Carolina do Norte, Virgínia. O norte é sempre mais avançado moralmente, aquela região chamada cintura da Bíblia. Talvez ele pegou essas informações dali. Em 1981, um pastor na Califórnia disse que de aproximadamente 200 casais, apenas 4 estavam casados com seus cônjuges originais. A explicação disso somente é possível que ele estava ganhando pessoas lá do mundão mesmo. Não estava pegando apenas crentes que estavam sendo criados dentro dos lares cristãos, porque sempre houve uma reação bem mais forte contra o divórcio do que
no mundo que não tem a Bíblia como sua referência principal. O divórcio existe por uma razão, que é pecado. Sem pecado não haveria divórcio. Não foi instituído nem ordenado. Nunca foi mandado, mas somente permitido. E sempre regulado. Essa certidão de divórcio era importantíssimo, porque sem ela, aquela mulher não poderia casar de novo. Não havia INSS para ela poder sobreviver. Se os pais, que sempre morriam naquela época muito mais cedo na vida do que hoje, como que eles vão cuidar de uma mulher que agora fica sozinha, especialmente que não deu filhos ao marido? E uma das principais motivos de divórcio na época da Bíblia não era por causa da beleza, era por causa de não ter filhos. Então, ela fica andando como vagabunda na rua, como aquela mulher não longe de nossa casa, que aparece de vez em quando, com um monte de lixo numa sacola, que ela vai carregando, tem uma guarda-chuva, então ela fica na praça sozinha, sem ninguém, a não ser que alguém venha e ofereça um sanduíche para ela. E a situação realmente era calamitosa para uma mulher divorciada, sem direito nenhum. E isso que Deus, na sua graça e misericórdia, queria que não acontecesse lá em Israel. Os irmãos lembram que a igreja tomou a sério viúvas naquele estado, na igreja primitiva, fazendo com que em 1 de Timóteo, primeira carta a Timóteo, tem vários versículos sobre quem deveria receber do gasofilácio da igreja ajuda, por falta daquele com ajuda que ela precisava. Então dá para perceber claramente que permitia-se o divórcio segundo a lei. Os judeus no tempo de Jesus, segundo a opinião de Rabino Hillel, que era um dos rabinos mais conceituados antes de Cristo, poderiam se divorciar por qualquer motivo. Estragar o almoço, andar de cabelo solto, girar na rua, conversar com homens, flerte, né? Maltratar os pais do marido, falar com o marido com voz alta, permitir o vizinho ouvir a conversa. Shammai ensinava que a fornicação seria o motivo necessário para justificar o divórcio. Então o rabino Shammai tem uma visão do casamento muito, muito mais bíblico, seguro, muito mais próximo àquilo que Jesus ensina do que o famoso rabino Hillel. Então, quando nós encontramos uma mulher de Samaria, que não era exatamente a mesma coisa, ser uma mulher de Judá, que já teve 5 maridos, e agora está vivendo amasiada, mostra até que ponto o divórcio podia ser semelhante a Hollywood moderno. Um casamento após outro. Provavelmente porque ela não tinha filhos ou filho. A esposa, com alguma impureza, a palavra algo indecente, eu creio que está em algumas versões, algo que o marido pode usar como argumento para poder se livrar da sua esposa. Essa esposa divorciada fica livre para se casar. A carta de divórcio, em presença de 2 testemunhas, dissolveu legalmente o casamento. O livro, que não dá para encontrar mais, senão em bibliotecas, chamado Divórcio e o Novo Casamento, de Guy Duty, publicada pela Betânia.
Página 20. Deuteronômio 22, 21 a 24 indica que a imoralidade é castigado com apedrejamento. Isto é, divórcio não era a única saída, né? Havia sempre a possibilidade de ser apedrejado, até a morte. Adultério era algo tão condenável que criava condições em que seria apedrejado. A coisa mudou muito, né? A coisa não é a mesma agora. E esse é o problema que nós enfrentamos constantemente, que a coisa mudou bastante. Quando, portanto, se trata de divórcio no Antigo Testamento, não está tratando de adultério. Está tratando de alguma outra razão que o marido poderia utilizar como meio, mas nunca o caso da esposa ter adulterado. É aquele mandamento que fica junto com os outros mandamentos: não matarás, não adulterarás, e assim por diante, mostra a seriedade com que o adultério era visto na época da Bíblia. Hoje, coisa mais comum, nem penso quase nada mais. Sou humano. A razão, então, do divórcio, alguma impureza, algo que o homem reprova, segundo essa versão, larga possibilidade de diferenciação na interpretação que permitiria ou não o divórcio. Proteção, temos que lembrar sempre que havia proteção para a pessoa repudiada e não uma porta aberta para o divórcio. E Jesus explica que o divórcio foi permitido não porque era a vontade de Deus. Isso é importantíssimo. Não está como Jesus interpreta Deuteronômio 24. Ele interpreta esse texto não como licença, como Hillel tinha usado. Qualquer coisa que o homem não gosta na sua mulher, perdeu interesse em tê-la em casa mais, então ele repudia por qualquer motivo. Mas para Jesus, divórcio é marca de dureza de coração. Os irmãos que esquecem o que significa dureza de coração é um tema que a gente vai ver aparecendo em vários trechos da palavra. Nós encontramos, por exemplo, em Salmo 95, que é citado em Hebreus. Dureza de coração é o que matou aquela geração inteira no deserto. Capítulo 95, Salmo 95, venham, versículo 6, adoremos, prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Coração duro barra o caminho de entrada na terra da promissão. Só que no Novo Testamento, a aplicação desse texto, provavelmente na mente do autor de Hebreus, capítulo 3, é que quem endurece seu coração no Evangelho, diante da palavra de Cristo, essa pessoa não entrará no descanso eterno de Deus. Então é uma quase segura indicação que a pessoa
é pessoa perdida. Pessoa tem sem direito à vida eterna. Meus irmãos, eu não queria nunca dizer isso, porque tem tanta gente, talvez pessoas aqui esta manhã, que são divorciadas. Eu não sei nem se um congresso como esse, um estudo como esse, interessaria uma pessoa divorciada. Mas a explicação bíblica para o divórcio, da parte de Jesus, nosso mestre, Filho de Deus, é que divórcio é provocado por dureza de coração. E dureza de coração não permite o seu dono entrar no descanso de Deus. Capítulo 3 e 4 do livro de Hebreus. No Novo Testamento, Mateus 5, versículo 31 e 32. Vamos ler. Agora estamos entrando na palavra de nosso amado Senhor e Salvador. Sermão do Monte, uma coleção de ensinamentos da parte de Jesus. Mateus 5,31 foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Deuteronômio 24. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porneia, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ninguém tem muita dificuldade em entender o que Jesus está dizendo, a não ser aquela famosa cláusula, frase de exceção. Mulher divorciada na sociedade de Judeia, como já indicamos, pessoa sem amparo. O que é que ela vai fazer? Ela vai se juntar a alguma pessoa que possa sustentá-la, não havendo outra fonte de sobrevivência. Portanto, se ela casar de novo, a pessoa que casa com ela comete adultério, como ela também comete. Uma diferença enorme da ideia que Moisés deixa em termos de possibilidade de divórcio. Se alguma coisa fica completamente claro, é que esta carta de apostasion, essa é a palavra, carta de afastamento, apostasion, segundo Tessalonicenses, antes da segunda vinda de Cristo aparecerão duas coisas: apostasia, da mesma raiz dessa palavra, e o homem de iniquidade, que significa apostasia, afastamento da igreja, de onde vem nossa famosa palavra apóstata, uma pessoa apostatada, pessoa que deixou o evangelho, voltou para o mundo, negou sua fé em Cristo. Então, dar esta carta de apostasion quer dizer provocar adultério na mulher, e quem por acaso casar com ela também, porque simplesmente a carta não divorcia ninguém. É a palavra de Jesus. Trazendo para o nosso mundo moderno, quem vai para o cartório e preenche todos os requisitos e diz: eu estou divorciado ou divorciada, portanto eu posso casar de novo, tem que pensar duas vezes diante de um texto como esse, ou qualquer outro texto que cita as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ter que ainda pensar muito a sério sobre o que é
o significado desta pequena cláusula, ao não ser, com exceção de porneia, e tentar interpretar esse texto tem criado mais ou menos meio oceano de tinta impresso, comentários e livros e não sei o que mais. Quais são, ou qual é a condição que Jesus tinha em mente que permitiria um divórcio e, portanto, permitiria um recasamento? Para isso nós teremos que esperar e voltar.